Eu sou o professor Eldio Lobo Ribeiro, médico psicogeriatra. Existem algumas especificidades e características especiais da avaliação da saúde mental de idosos. Uma delas é a presença de doenças físicas. Geralmente, pessoas com mais de 60 anos são portadores de doenças crônicas, desde mais simples, como hipertensão arterial, sistêmica, como outras mais graves, como diabetes mellitus, e outras bem mais graves, como câncer. Desta maneira, tendo uma saúde física prejudicada, existem alguns sintomas psíquicos, como tristeza, ansiedade, fraqueza, que podem ser devidos ao adoecimento físico e não exclusivamente da morbidade psíquica, psiquiátrica, psicológica. E uso de medicamentos. Como são populações geralmente polimedicadas, que usam anti-inflamatórios para dor, antihipertensivos, antidiabéticos, controladores de hipercolesterolemia, também alguns desses medicamentos repercutem com efeitos colaterais. Por exemplo, captopril é um antihipertensivo amplamente usado e que um dos efeitos colaterais são sintomas depressivos. Corticoides usados para dor, em alguns pacientes repercutem com ansiedade. Enfim, a grande observação quando o profissional da saúde mental vai avaliar a saúde psíquica de um paciente é, em primeiro lugar, mensurar o histórico de doenças físicas e uso de medicamentos e o quanto estes influenciam na saúde ou no adoecimento, na sintomatologia psíquica. Outra característica é a repercussão de condições do meio ambiente. Ou seja, alguns idosos têm problemas e dificuldades em função da dificuldade do relacionamento com os filhos, outros encontram-se em desconforto pelo fato de não terem continuado trabalhando e outros porque perderam um dos cônjuges ou pela idade, ou em acidente, ou em função de adoecimento. E mais, muito importante que alguns adoecimentos do idoso têm características de mais de uma doença. Por exemplo, queixa de memória. Ela pode estar associada a uma doença mental mais grave, que é o caso da demência de Alzheimer, ou pode estar ligada como sintoma de uma doença menos grave, que é a depressão. Enfim, a grande observação de profissionais que atuam com idosos em avaliação e tratamento de adoecimento mental é, antes de exclusivamente avaliar esses sintomas como de causa unicamente psíquica, ver todas as possibilidades outras de adoecimento físico, uso de medicamentos e substâncias e condições contextuais que possam estar determinando esse adoecimento emocional, como depressão, ansiedade e outras características. Frequentemente, por uma questão de respeito espontâneo, profissionais de saúde não perguntam ativamente se idosos usam álcool, tabaco, drogas e mesmo medicamentos. Todas essas substâncias podem desencadear sintomatologia psíquica. Por exemplo, o uso de álcool em idosos, mesmo em baixas doses, em algumas pessoas na melhor idade, desencadeiam sintomas depressivos. Raramente perguntamos sobre dependência de substâncias ilícitas, como cocaína, maconha e outras. E quando o profissional de saúde passa a ter como rotina perguntar ativamente para os seus pacientes idosos se eles fazem uso de substâncias, vão surpreender com a quantidade de pessoas que respondem positivamente que usam maconha, cocaína, crack, inalantes e outras substâncias ilícitas. E, caso de dúvida, fazer esclarecimento com familiares. Algumas vezes, quando o paciente vai responder sobre o uso de álcool, tabaco e outras drogas, ele tende a ficar ambivalente. Se confirma, se não confirma. Se acha que vai ser julgado ou não vai ser julgado. Se o profissional pode respeitar ou não vai respeitar. Enfim, quando o profissional de saúde tem dúvidas se o idoso está ou não usando substâncias lícitas ou ilícitas, é importantíssimo, imprescindível convocar um familiar para ou confirmar ou descaracterizar esta informação. E confirmação gera necessidade de priorizar foco. Em caso de idosos que estejam usando álcool, tabaco e outras drogas,
e que procurem assistência por sintomas depressivos, ansiosos, impulsivos, de memória, atenção, concentração, a primeira intervenção é que deixem de usar a substância ingerida como álcool, ou fumada como maconha, ou inalada, que é o caso de alguns solventes, para que depois de um mês sem uso da substância seja reavaliado se outros sintomas de outros adoecimentos, além da dependência química, ainda persistem. E o aumento progressivo do tempo gasto com a substância. Falando em dependência química, as características deste adoecimento em idosos não tem grande diferença do adoecimento em adultos e jovens, ou seja, características padrões da clínica de sintomas que correspondem ao diagnóstico de dependência química, ou seja, uso progressivo cada vez em doses maiores de uma mesma substância com a finalidade de obter o mesmo prazer por maior tempo, mais tolerância, ou seja, cada vez mais vai precisando de usar doses maiores para garantir a mesma satisfação que procura pelas drogas, ou, quando continua usando as mesmas quantidades, não obtém mais o efeito esperado, desejado e causador de prazer. Mas abstinências físicas, como relatos que, quando afastou-se da substância ou deixou de usá-la na quantidade desejada, teve dor de cabeça, náusea, vômito, tremor, mais sintomas de abstinência psíquica, como, na ausência ou redução da substância, ansiedade, irritabilidade, nervosismo, impaciência e ainda características mistas entre psíquicas e físicas, como dificuldade de memória, de atenção, de concentração. Ou seja, características de abstinência são aquelas que o indivíduo relata que, quando não usa a substância, sente-se mais mal do que usando a inalada, ingerida ou fumada. E alguns critérios de depressão. Depressão é uma outra doença mental muito repetida em idosos e uma característica da depressão é o indivíduo apresentar como sintoma fundamental tristeza e ou diminuição do interesse ou prazer pelas atividades habituais, de trabalho, estudo, diversão, encontro com amigos, enfim. A depressão no idoso tem algumas características em comuns com a depressão do adulto jovem e outras específicas. Redução do apetite, insônia final. A característica da alteração do sono e depressão, geralmente é a redução do sono das últimas horas da noite. Redução da produtividade, ou seja, realizar as mesmas tarefas com mais sensação de cansaço, com uma percepção de incapacidade de resolver os mesmos problemas ou de gerar as mesmas soluções em comparação ao que eu fazia anteriormente. E dores e astenia. Em idosos, a depressão tem como uma das características a intensificação de dores que já existiam previamente, como das artralgias, que são as dores nas juntas, cefaleia, que é a dor de cabeça, dor muscular, enfim. Em idosos, a depressão repercute com percepção de dor exacerbada, ou seja, a dor parece mais dolorida do que era anteriormente. E recusa em realizar tarefas costumeiras. Isolamento é uma característica muito frequente de idosos portadores de depressão, ou seja, recusa em participar de atividades que antes desse adoecimento eram rotineiras, como ir à igreja, fazer encontros com pessoas da mesma idade para jogos, diversões ou meros bate-papos, passeios com os familiares, visita ao médico de rotina, enfim. Estas são características de pessoas que apresentam depressão e que são mais específicas na terceira idade. E a sensação de fraqueza, que é a astenia, mesmo quando foram descartadas doenças físicas como anemia e câncer. As perguntas relacionadas à depressão do idoso devem ser diretivas, ou seja, o senhor está com a tristeza sem causa muito importante? O senhor diminuiu o prazer, a satisfação
de realizar as tarefas que faziam antes, desde as mais simples às mais complexas? O senhor, a senhora, está com dificuldade de fazer as mesmas coisas que fazia antes, parecendo que está mais cansado, mais fraco, mais incapaz, em comparação aos últimos meses ou anos? O senhor está tendo diminuição do sono, especialmente acordando muito mais cedo do que acordava anteriormente? O senhor, a senhora, teve redução do apetite, mesmo sem ter nenhuma outra doença que justifique esse sintoma? Então, as perguntas voltadas para o idoso, com finalidade de esclarecimento da depressão, podem ser diretas e sem voltas. Algumas dificuldades. Pacientes portando depressão na terceira idade, alguns deles têm a condição clínica, psíquica, neuropsiquiátrica, chamada pseudodemência. O que é a pseudodemência? É quando tem sintomas de depressão que incluem também sintomas de dificuldade com a memória, atenção, concentração, aprendizado e lembrança de novas informações. Então fica parecendo, especialmente pelas dificuldades com a memória, que o indivíduo está como portador de demência, mas na verdade é portador de uma depressão grave com sintomas de demência. Daí a denominação pseudodemência, ou seja, falsa demência. Por que é falsa demência? Porque trata-se de um quadro neuropsiquiátrico que parece demência, mas, diferente da demência, quando recebe tratamento adequado, recupera as capacidades mentais que foram prejudicadas. E existem outras características como delírios persecutórios, ou seja, são sintomas de rompimento de compreensão da realidade. Delírio, por exemplo, de achar e ter a certeza que está sendo perseguido pela polícia, pelo banco, ou que teve o seu saldo roubado. Enfim, delírios são certezas doentias e que não mudam com argumentação lógica. Outras alterações também podem ser alucinações auditivas, ou seja, ouvir uma voz sem ter esse estímulo sonoro que está ameaçando, desdenhando, inferiorizando e sendo destrutivo com esse indivíduo. E desejos e planos de suicídio. Sobre suicídio, é uma pergunta necessária de fazer em pacientes idosos que são avaliados com sintomas depressivos ou com outras doenças mentais e mesmo físicas crônicas, especialmente que apresentam dor e perda de função. Portanto, a nossa orientação é da obrigatoriedade de perguntar sobre desejos de planos suicidas numa anamnese e na coleta de dados históricos de idosos. Então, demência, que é um dos adoecimentos mais temidos por idosos e mesmo adultos antes de chegarem aos 65 anos. A demência é um tipo de adoecimento degenerativo e progressivo, ou seja, que as perdas de habilidades mentais superiores, como memória, atenção, concentração, vão reduzindo sem condição de serem revertidas em qualquer que seja o momento. O que se tem através do tratamento é uma lentificação desse processo destrutivo das funções mentais. Então, a demência evolui com sintomas tanto cognitivos, de memória, atenção, concentração, habilidade de resolver problemas, prevenção de acidentes, outros comportamentais, como, por exemplo, interesses sexuais impróprios, impaciência, agressividade que não fazia parte do histórico pessoal desse indivíduo, e também mudanças afetivas, ou seja, passar a ter relação afetiva com pessoas que nunca teve, bem como passar a sentir raiva, ódio por outras pessoas da família que sempre teve um bom relacionamento. Portanto, demência é uma doença destrutiva, deteriorante, progressiva e irreversível, que também tem sempre que ser pensada de maneira a ter descartado qualquer outra causa de adoecimento, como, por exemplo, a pseudodemência,
que é a pessoa com depressão, e sintomas que repercutiram na memória. E a certeza de demência, isso inclusive cai em provas de concurso, a certeza se o indivíduo de fato, a certeza se é portador de demência, só pode ser confirmado depois da morte com necrópsia de tecido cerebral. Ou seja, demência é uma hipótese diagnóstica clínica a partir desse conjunto de sintomas e prejuízos, descartadas outras causas. Então, demência tem prejuízos amplos do indivíduo em diferentes áreas de funcionamento, ou seja, relacionamento social, resolução de problema, capacidade de prosperar, condição de usar a informação de maneira útil, reflexão sobre erros e acertos, prós e contras, certos e errados, de maneira a tomar decisões mais assertivas. E tem também o chamado transtorno cognitivo leve, que é uma condição neuropsiquiátrica discutível e que são sintomas que apontam para uma possibilidade de evolução ou desencadeamento de demência posterior, mas que o indivíduo ainda preserva algumas habilidades de independência. E alguns testes são usados por profissionais de saúde para a verificação da qualidade do funcionamento mental. Um deles é o mini-exame do estado mental e outro teste de fluência verbal, que é a solicitação para relatar o maior número possível de animais ou de frutas em 1 minuto. Declínio da memória e aprendizagem e também prejuízo em outros domínios cognitivos. Ou seja, diferente do que os leigos acham, que demência é um adoecimento exclusivo da memória, não. É um adoecimento global, que repercute e traz prejuízos também nos funcionamentos adequados e pertinentes afetivos, nos comportamentos, nos relacionamentos e na maneira como lida e age no ambiente e com as pessoas. Essas então foram as informações correspondentes ao adoecimento mental do idoso, que sempre deve priorizar a avaliação de doenças físicas e uso de medicamentos que possam repercutir no adoecimento e na expressão de sintomas específicos, bem como depressão, pseudodemência, demência, são doenças neuropsiquiátricas, são adoecimentos psíquicos graves e que precisam receber o diagnóstico mais precocemente possível e as intervenções mais amplas possíveis para os melhores resultados terapêuticos e, para isso, a necessidade de uma atuação em equipe multiprofissional. Bons estudos e muito obrigado!